2-1, vitória dos baianos, derrota dos paulistas e terminou agora na Arena do Grêmio, um jogo eletrizante para cima do Grêmio. O Flamengo está a 4 pontos do líder Internacional. E será o primeiro assunto do programa. Logo depois do intervalo eu volto com o nosso time de comentaristas já, muito sobre o grande jogo que acabamos de acompanhar. A vitória do Flamengo 4-2 para cima do Grêmio será o primeiro assunto do Linha de Passe depois do intervalo. Até já. Linha de Passe chegando, linha de casa, a nossa hashtag para você participar. Desde já, muito obrigado pela companhia nesta noite de quinta-feira com 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco na Arena do Grêmio, vitória daquelas do Flamengo, 4-2 para cima do Grêmio. Flamengo é vice-líder do campeonato, está a 4 pontos do Internacional com o mesmo número de jogos. Nós teremos neste final de semana o Inter recebendo o Red Bull Bragantino e o Flamengo visitando o Sport. Time de comentaristas dos canais ESPN e Fox Sports. Aí estão eles, João Guilherme, Jean Oddi, Vitor Birner, Celso Zelt. É a escalação completa do nosso time para esta noite de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos, estamos chegando. Que vitória do Flamengo, João. O Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1-0 e voltou para o segundo tempo para jogar seus principais 45 minutos em todo o campeonato, para decidir o seu futuro, para decidir a sua sorte, a sua sequência. E se comportou como tal. Se comportou como se estivesse numa verdadeira decisão e passou por cima do Grêmio no segundo tempo. Foi um segundo tempo, alguns minutos principalmente, de encher os olhos. Bem-vindo, João Guilherme. Muito obrigado, Paulo Andrade. Prazer estar aqui com você no Linha. Um abraço no Jean, no professor Celso Zelt, também no Vitor Birner. Exatamente, Paulo. Eu estava pensando aqui o que será que aconteceu no vestiário da Arena do Grêmio no intervalo do jogo lá em Porto Alegre. Porque tivemos um bom primeiro tempo, com uma partida equilibrada. O Grêmio teve possibilidades, fez o gol, o Flamengo teve chances, perdeu. Foi um jogo muito disputado e muito equilibrado no primeiro tempo. Mas o Flamengo cometendo alguns erros que viraram praxe, como desatenção ali no sistema defensivo, que acabou saindo o gol do Diego Souza. O Flamengo voltou completamente diferente para o segundo tempo e o Grêmio também. O Flamengo deu lampejos daquele grande time que nós nos acostumamos a ver em 2019. Inclusive com jogadores importantes que andavam há algum tempo sumidos, reaparecendo. O Everton Ribeiro, depois de algum tempo, voltou a fazer um bom jogo. E no segundo tempo, o Gabriel, que no primeiro tinha perdido uma grande chance, mas sempre se entregando, lutando muito, correndo atrás da bola, cresceu ainda mais, participou, fez um golaço. A Arrascaeta melhorou o seu rendimento, Gerson, Bruno Henrique, ou seja, o Flamengo no segundo tempo hoje, na Arena do Grêmio, teve indiscutivelmente o seu melhor momento sob o comando do Rogério Ceni. Paulo. Vitor Birner, seja bem-vindo. Aí o cara que chamou a responsabilidade na maioria do tempo, que partida fez Gabigol ou o Gabriel? E é Gabigol, Gabi assistência, Gabi tudo, porque ele fez um pouco de tudo hoje na vitória do Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Muito participativo, né? Quando você fala sobre ele fazer tudo, é porque ele participa muito e também porque a bola chegou muitas vezes ao Gabigol, principalmente no segundo tempo, como destacou já o João Guilherme. Outra coisa que me chama a atenção, além da intensidade do Flamengo, além da melhora individual de alguns jogadores, do Everton Ribeiro, a gente deve falar bastante disso hoje aqui no Linha de Passe, eu tenho que citar também o Grêmio. Porque o Grêmio tomou uma virada no final no Grenal, que era uma coisa que não vinha acontecendo, o time mal tomava gols nos jogos clássicos do estado, né, contra o seu principal adversário, e hoje em 2 minutos viu a vantagem ir por água abaixo. Eu só não vou dizer que isso é alguma coisa atípica, porque o Grêmio tem sido um grande freguês do Flamengo, né? Faz algum tempo que o Grêmio não consegue ganhar do Flamengo, não consegue fazer grandes jogos contra o Flamengo, e hoje tomou 4 dentro de casa, né? Saindo na frente, que fez pro Grêmio uma situação confortável, porque o Grêmio tinha jogadores para contra-ataque. No primeiro tempo, por exemplo, o Ferreirinha, jogando na esquerda, deu bastante trabalho pro Isla, lá do lado direito da defesa do Flamengo. A partida foi mais equilibrada ali, o Flamengo não conseguiu se impor. Teve ali, como o João já chamou a atenção, alguns problemas de marcação.
Mas o jogo, quando o Grêmio faz o gol, fica a feição daquilo que o time do Renato faz melhor, que é se defender e contra-atacar. Mas a partir de hoje, eu já não vou nem dizer mais que é aquilo que o Grêmio realmente faz melhor. Porque o Grêmio vem de 2 derrotas, de 2 viradas, né, de jogos que podiam colocá-lo na briga pelo título brasileiro e que sucumbiram, que o time sucumbiu depois disso. E hoje, ao contrário do que aconteceu na última partida, quando ele reclamou muito da arbitragem, eu no começo concordei e agora eu tenho dúvidas, hoje ele não vai ter que poder falar da arbitragem. Hoje eu vou falar só do Grêmio, ou quem sabe até elogiar o Flamengo. São 5 jogos do Grêmio sem vitórias, 5 jogos e, claro, preocupa a fase e também a fase física, né? Tanto que o Diego Souza, que foi o principal personagem do Grêmio, sai sentindo uma dor muscular já na reta final do jogo, depois de meter o bonito gol de falta, que fez o segundo dele no jogo. Preocupa para a decisão da Copa do Brasil, que passa a ser a única grande aspiração do Grêmio nesta reta final de temporada. Celso Zelt, boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, boa noite, companheiros. O Vitor deu a exata medida da diferença dos dois times, né? Enquanto o Grêmio é um time que não consegue se impor nesses confrontos, não se impôs no Grenal, não se impôs contra o Flamengo, não se impôs contra o Galo, o Grêmio não se impôs nessa reta final e agora paga o preço por isso com os pontos que não terá para a disputa de título brasileiro. Já o Flamengo escolhe justamente esses encontros para se firmar com bom futebol, né? Já tinha mostrado um bom futebol, um futebol aceitável contra o Palmeiras. Hoje, acho que da administração, eu ia falar na administração Rogério Ceni, mas você pode pegar do fim da era Jesus para cá, foi o melhor jogo do Flamengo. Uma diferença fundamental, o Flamengo transformou em gol as oportunidades que criou, coisa que não fez no bom momento, no bom primeiro tempo contra o São Paulo, logo que o Rogério assumiu, coisa que não fez até no jogo aceitável com o Racing, que custou a desclassificação na Libertadores, a partir ali da expulsão do Rodrigo Caio, mas antes o Flamengo, se tivesse convertido em gols como fez hoje, com a naturalidade, uma naturalidade quase Jorge Jesusiana, aquela coisa de buscar mais naturalmente, e isso foi fundamental para um jogo como hoje. Se tivesse parado no 2-1, poderia ter se complicado com o chute que o Diego Souza acha. Se não tivesse ido atrás do terceiro gol, acaba vencendo por 2 gols de diferença, que, na minha opinião, foi o resultado mais justo. Apesar do primeiro tempo ter sido muito desequilibrado, o segundo, muito equilibrado, o segundo foi muito desequilibrado a favor do Flamengo. O Grêmio encontra um gol numa altura do jogo em que nem achava que encontraria, e foi uma vitória justíssima, com essa atuação do Gabigol, uma coisa muito séria. Um Gabigol bastante proativo durante o jogo, viu, Paulo e companheiros? Um Gabigol daquele que se cobra, que vai além dos gols, coisa que ele também reencontrou hoje, né? Pois é. E perdeu uma grande chance no primeiro tempo, sim, não se abateu. Foi, assim, o marco da virada do Flamengo no segundo tempo, o ponto alto da virada do Flamengo, o Gabigol, inclusive na jogada do terceiro gol, com participação dos 3, né? Os 3 atacantes, os 3 que encantaram em 2019, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, os 3 participando do lance, Everton Ribeiro voltando a marcar. É o Flamengo que vai chegar, sem dúvida nenhuma, Geode, muito forte para essa reta final, em busca do título, para lutar com o Internacional, talvez com o Atlético, com o São Paulo, os times que estão ali mais em cima na tabela de classificação. Oi, Jean. Oi, Paulo, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Pois é, acho que agora a gente pode finalmente olhar para a tabela de classificação e ver todo mundo com o mesmo número de jogos, né? E, portanto, dá sim para olhar e dizer, esses estão na briga, esses não estão. É muito claro que os 4 primeiros colocados são hoje os candidatos ao título brasileiro. O Flamengo, de fato, assume a vice-liderança com esse resultado, mas acho que também por como obteve o resultado, deixa o seu torcedor um pouco mais otimista. Eu não vou dizer empolgado, porque eu acho que tem sido difícil qualquer time empolgar seu torcedor nesse Campeonato Brasileiro, né? O Internacional certamente empolgou, porque foram 8 vitórias seguidas e a última do jeito que foi, num Grenal, quebrando aquela série. De resto, ninguém está empolgando muito, mas hoje o Flamengo jogou bem.
A gente vê aí a classificação, né? Hoje o Flamengo foi superior para mim, inclusive no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Estou de acordo com os companheiros que foi mais equilibrado o jogo no primeiro tempo, porque no segundo foi um passeio absoluto do Flamengo em cima do Grêmio, né? E aí tem muito a ver com o Grêmio não jogar também, coisa que tem acontecido muito, mas muito nessa temporada. Não é a primeira vez que o Grêmio faz 45 minutos nesse nível, né? Eu lembro do jogo de sexta-feira contra o Palmeiras, né? Naquela sexta-feira passada, em que o Grêmio entregava bolas no meio-campo o tempo todo. Hoje não chegou nesse ponto, mas não conseguiu jogar. E o Flamengo jogou realmente, né, muito próximo daquilo que a gente sabe que é o seu máximo. E aí é muita coisa. Agora, eu acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter vencido já na primeira etapa. O Gabigol, que foi certamente o melhor em campo, tinha perdido o gol. Ele foi gabitudo no primeiro tempo, menos gol, né? Porque ele desperdiçou justamente as chances que teve. Aliás, isso vem acontecendo muito com o Flamengo. Eu acho que existe essa tendência sempre de jogar a responsabilidade para cima do Ceni, que tem os seus erros, para cima da zaga, porque também quando é uma zaga renovada, eles acabam tomando a porrada porque não tem crédito nenhum. Mas os caras da frente também estavam devendo e estão devendo na temporada muito pelos gols que perdem. Porque o Flamengo, até pelo time que tem, em geral cria chances. É raríssimo o Flamengo entrar num jogo e não criar absolutamente nada. Só que o Flamengo vinha perdendo muita coisa, vinha perdendo muito gol. E hoje não foi assim e por isso teve esse placar tão amplo aí. Acho que o título está completamente aberto, lembrando que o Flamengo tem também o confronto direto com o Internacional, né? Agora são poucos os confrontos diretos entre candidatos ao título, são 3 jogos apenas, se a gente considerar os 4 candidatos ao título, né? Aliás, na verdade são 2, né, se não me engano, porque agora o Grêmio está fora. Eu vou dar uma olhada, mas acho que são 2 confrontos diretos apenas, um deles Flamengo e Inter, né? O outro Flamengo e São Paulo. Acho que é isso que a gente tem de Nas duas últimas rodadas, Jean. Nas 2 últimas rodadas, Flamengo e Inter na penúltima no Maracanã e na última rodada São Paulo e Flamengo no Morumbi. Pois é, João. E boas chances do campeonato aberto ainda, né? Diria que é o mais provável. Lembrando que o Inter tem, para mim, na próxima rodada, um dos jogos mais complicados, adversários mais complicados que alguém pode ter nesse campeonato atualmente, que é o Bragantino. Um time que tá ali, se não me engano, é o vice-líder em pontos ganhos no segundo turno do campeonato. Onde deu para ver hoje, João,